tomou isso aí de princípio. Eu queria que você refletisse um pouquinho neste momento, né? Então, nós vamos estar orando e, posteriormente, louvando ao Senhor, depois, ouvindo aqui a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui e o Senhor nos proporcionar, através desse equipamento, essa possibilidade de levar até muitos daqueles que estão em casa este privilégio de estar participando de um culto. Nós olhamos aqui, estamos vendo uma igreja totalmente, ou um templo totalmente vazio, mas eu sei que muitos lares estão acompanhando, estão cultuando a Deus, serão alimentados pela palavra, serão edificados, ó Pai, pela palavra, pelos louvores, pela oração. E eu sei, ó Deus, que o Senhor está nos ensinando, o Senhor está conduzindo as nossas vidas, tudo dentro da permissão do Senhor. Nada do que acontece está fora do controle, da permissão. E eu sei, ó Pai, ajude-nos a aprender as lições que o Senhor tem para nos ensinar. Ajude-nos a tirar proveito em cada momento, em cada situação, mas em tudo, ó Deus, nós te pedimos, tem misericórdia das nossas famílias, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, e por que não dizer, ó Pai, hoje, de todo esse universo, desse mundo, porque esse mundo, universo que está vivendo um momento difícil, mas o Senhor tem poder para repreender, para operar, para mudar, e eu te peço em nome de Jesus, Senhor, está tudo nas tuas mãos, que a bênção do Senhor alcance-nos em nome de Jesus, graças a Deus. Eu quero, neste momento, pedir aqui ao pastor Gersoel, acompanhado aqui pelo Leonardo, e tendo aqui a participação desses, ali o irmão que está na sonoplastia, o evangelista Ricardo que vai nos fazer a mensagem, e eu que estou aqui, né? E o Edmilson está ali na sonoplastia, o Natanael aqui na transmissão. É apenas esse grupo que estão aqui para que tudo isso venha a acontecer, né? Então, nós estamos cultuando a Deus, mas com o templo vazio. Mas esses louvores, essa palavra, está chegando a muitos lares. E, com certeza, vai ser um momento de bênção na vida de todos aqueles que estão aqui acompanhando através dessa transmissão. Graças a Deus. Pastor Suel. Meus queridos irmãos, eu quero, nesta oportunidade, também cumprimentar a todos os irmãos que estão ligadinhos conosco nessa oportunidade, né? E quero convidá-los para nós louvar ao Senhor com o hino número 291 da nossa harpa. Eu sei que muitos irmãos nesse momento estão reunidos juntamente com a família para juntos nós celebrarmos ao Senhor. Se não fosse aí por decreto, nós com certeza teríamos aqui vários irmãos para juntos nós adorarmos a Deus. Mas na sua casa, eu quero convidar para juntos fazermos um louvor ao Senhor nessa oportunidade. 291, vamos lá. O de cruz se erigir, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Vamos cantar ainda 577. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder
quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Graças a Deus. Mas, com certeza, você cantou aí onde você está, né? Louvou ao Senhor. E esse Deus que recebe o nosso louvor aqui no templo, recebe o seu louvor aí da sua casa também, com certeza. Esse Deus que te ensina aqui sentado, numa poltrona aqui nesse templo, com certeza vai também te instruir, te ensinar aí no seu lar. Então, neste momento, nós vamos aqui à palavra. Eu quero pedir ao evangelista Ricardo de Souza, que estará ministrando esta palavra aqui nessa noite, para estar aqui, e ele está com toda a oportunidade, e vamos, com certeza, ser edificados por essa palavra aqui nessa noite. Amém? Graças a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, todos vocês que estão em suas casas nos ouvindo neste momento, Deus abençoe sua vida, sua família que está nos acompanhando. Um prazer e uma responsabilidade, juntamente com um privilégio muito grande de estar aqui esta noite. Sei que você está aí na sua casa, nos assistindo, e tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui esta noite. Agradeço ao nosso pastor por essa confiança. Deus abençoe. Meus queridos, resumindo uma breve palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando juntamente com todos vocês que estão nos assistindo, alguns nos ouvindo neste momento. Nós estamos diante de uma situação
em que todos nós sabemos o que todos estamos passando. Quando ligamos a TV, quando acordamos de manhã ou quando vamos dormir logo mais à noite, nós sabemos que a única notícia que temos é a notícia que nós já sabemos do caos que o mundo está vivendo, onde existe uma ação por trás de tudo isso. E quando nós paramos para analisar toda essa situação, nós imediatamente temos o costume de atribuir culpas, porque desde muito antes de nós nascermos, lá atrás, é comum do homem atribuir culpas, atribuir responsabilidades, e nós temos a tendência em atribuir tudo isso que está acontecendo, essas responsabilidades a outros países, a pessoas, a regimes comunistas. Mas nós que somos cristãos precisamos aprender a enxergar Deus em tudo. Em tudo, Deus tem algo a nos mostrar. A Bíblia nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos ter a noção, precisamos ter em mente que são todas as coisas, tanto coisas boas e quanto também coisas ruins. E quando nós falamos a respeito de coisas ruins, é o que o mundo está enfrentando agora, este caos que o mundo está atravessando, nós precisamos enxergar Deus no meio do caos. Tem um escritor muito famoso chamado C.S. Lewis. Ele nos diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Quando existe um sofrimento, é Deus gritando alto, falando alto, e nós precisamos ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso. Quando eu falo que nós precisamos ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso, e até mesmo enxergar Deus no meio de tudo isso, quando nós vamos analisar os noticiários e vemos que as projeções para a economia, mesmo sendo uma projeção a certo ponto otimista e até mesmo moderada, são projeções de caos, de desastre na economia, disso, daquilo. Mas eu tenho uma notícia boa para você que está nos assistindo neste momento. A notícia boa que eu trouxe para você esta noite não é que encontrou uma vacina para tudo isso. A notícia boa que eu trouxe para você é que o mesmo Deus que está controlando o mundo, controlando o universo, controlando tudo isso, é o mesmo Deus que controla a sua vida e a vida da sua família. Talvez você está preocupado com o seu emprego. Eu quero te dizer que foi Deus que te deu o seu emprego, meu querido. Não precisa se preocupar. E se as portas se fecharem, o mesmo Deus que abriu esta porta para você tem poder para abrir outra. Talvez você está na tua casa, no sofá da tua casa me assistindo, e você está preocupado com a empresa que você tem, porque a projeção é devastadora. O mesmo Deus que permitiu que você abrisse esta empresa é o Deus que vai continuar cuidando dela. Sabe por quê? Porque mais uma vez as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor Jesus. A tua vida, a vida da sua família, quem comanda é Deus. As projeções lá fora podem ser pessimistas, podem ser devastadoras, mas eu quero te dizer que se a tua confiança permanecer em Deus, Ele não permitirá que esta praga chegue até a tua tenda. Eu digo isso baseado na palavra de Deus. Somos o sal da terra, e o que diferencia tudo isso é exatamente em quem nós cremos. Enquanto o mundo lá fora está desesperado, nós podemos dobrar os nossos joelhos, porque a oração ela é acompanhada de ação. Dobrar os nossos joelhos e descansar o nosso coração, porque o domínio da minha vida, o domínio da sua vida, o domínio da vida da sua família, da sua empresa, do seu emprego, do seu celeiro, está nas mãos do Todo-Poderoso e nada foge do controle dele. Dorme tranquilo, descansado, pare de se preocupar lá fora, porque da tua vida quem cuida e comanda é Deus. Quando nós falamos a respeito de tudo isso, o que eu quero falar esta noite não é sobre isso, é apenas algo que Deus colocou no meu coração. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, no último versículo do livro de Deuteronômio, assim nos diz: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face.
e quem fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Quando nós começamos a analisar a vida deste homem chamado Moisés, muitas lições nós aprendemos da parte de Deus. E quando nós falamos a respeito de lições que nós aprendemos da parte de Deus, nós precisamos entender que muitas das vezes Deus nos leva no meio do caos e até mesmo Deus nos coloca em situações embaraçosas, situações essas que futuramente, quando nós passamos por tudo isso, entendemos que verdadeiramente a mão de Deus estava estendida sobre aquilo. Assim como eu sempre costumo dizer, existem coisas que acontecem na nossa vida hoje que nós vamos entender daqui a 10 anos. Existem orações que nós fazemos hoje que Deus não responde, ou a resposta de Deus é um não, e nós vamos entender este não de Deus daqui a alguns anos. Por isso que nós jamais devemos murmurar e até mesmo reclamar quando nós recebemos um não da parte de Deus, porque tudo está, Deus tem uma visão muito além da nossa, Deus tem uma visão ilimitada. Enquanto nós não passamos do presente, do agora, quando Deus disse, quando Moisés perguntou para Deus, Deus, quando o povo perguntar quem me enviou, Deus disse, Moisés, diga ao povo de Israel que o eu sou te enviou. Quando ele diz eu sou, nós podemos entender que a conjugação desse verbo, ele é presente em todos os sentidos, no futuro ele é, no presente ele é, no passado ele é. Então o mesmo Deus que está nos guiando agora é o Deus que tem o conhecimento de amanhã, que tem o conhecimento da nossa vida, do nosso futuro. Por isso que nós jamais devemos nos questionar, jamais devemos murmurar daquilo que acontece conosco, porque tudo em Deus tem um propósito. Em absolutamente tudo, as mãos de Deus estão estendidas sobre nós. E este homem chamado Moisés, foi um homem que teve experiências gigantes com Deus. Um homem que foi considerado o maior profeta do Antigo Testamento, e daqui a pouco nós vamos entender o porquê que este homem foi considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Moisés, a princípio, quando recebeu uma missão da parte de Deus, para que ele libertasse o povo do Egito, a primeira coisa que Moisés apresentou a Deus foi suas debilidades, e nós temos essa tendência, quando Deus nos chama para alguma coisa, quando Deus entrega um cargo ou alguma coisa nas nossas mãos, a primeira coisa que nós fazemos, ou até mesmo temos a tendência em fazer, é apresentar as nossas desculpas nós apresentamos as nossas desculpas em razão daquilo que Deus disse para nós. Quando Deus nos faz uma promessa, a primeira coisa que nós fazemos é apresentar as nossas desculpas, as nossas debilidades, e Deus não quer isso. Quando Deus chamou Jeremias então, a primeira coisa que ele fez foi apresentar a Deus as suas debilidades, ao invés de olhar para o Deus que tinha chamado. E eu não julgo Jeremias, talvez eu faria a mesma coisa. Jeremias então começou a dizer, Senhor, eu não sei falar. E Deus, em contraprestação, disse, eu coloco as palavras na sua boca, Jeremias. Jeremias então disse, Senhor, eu sou como menino. Deus então disse para ele, eu estarei contigo. Então sempre Deus vai ter uma resposta proporcional às nossas desculpas, ou muito além da proporcionalidade às nossas desculpas, porque a Bíblia nos fala que Deus nos chama, o mesmo Deus que o chamou também o fará. Então Deus chama Moisés para uma missão que aparentemente era uma missão impossível, uma vez que nós percebemos que Moisés teve a sua vida partida, teve a sua vida dividida em 3 períodos, 40 anos aprendendo no Egito, 40 anos fugitivo, e agora 40 anos no deserto. Então este período de 40 anos que Moisés passou fugitivo, foi um período em que ele esqueceu praticamente tudo que ele havia aprendido lá no Egito. É um homem então que chegou até mesmo a dizer, Senhor, eu não sei falar, sou um homem de língua pesada. Então Deus fala, tudo bem, Moisés, eu vou colocar Arão para falar por você. O interessante é que Arão era o interlocutor de Moisés. Moisés recebia a palavra que vinha de Deus e Arão simplesmente transmitia. Mas Moisés é um homem que tinha sim
algo a nos ensinar, um homem que conhecia quem ele era e quem Deus era. Por que eu digo isso? Porque quando nós analisamos tudo isso que nós estamos enfrentando hoje no mundo, nós podemos perceber que isso é uma mostra, uma forma de Deus nos mostrar quem Ele é e quem nós somos. Porque o ar que nós respiramos vem dEle. O pão que nós comemos vem dEle. A água que nós bebemos vem dEle. Então, sem Ele, nós não sobrevivemos. Sem Ele, nós não somos nada. Então, Deus usa situações para mostrar quem Ele é e quem nós somos, para mostrar principalmente o nosso grau de dependência dEle, o quanto nós somos inteiramente dependentes da misericórdia e da poderosa mão do Senhor Jesus. Moisés chegou um momento na sua vida em que ele estava diante da glória de Deus, onde no capítulo de número 33 do livro do Êxodo, ele sobe então até o monte para receber a lei da parte de Deus. E naquele exato momento, a Bíblia nos fala que o povo de Israel se corrompeu. E quando o povo de Israel se corrompe, Deus disse para Moisés, lá em cima do monte: Moisés, eu vou mandar anjos para ir adiante de vocês, porque se eu for no meio do povo, certamente eu vou consumir todos. E Moisés então, era um homem que tinha intimidade com Deus, disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quando nós analisamos essa premissa, quando nós analisamos essa afirmação por parte de Moisés, nós entendemos um pouco do que está no coração de Moisés, um homem que reconhece quem ele é e quem Deus é. Quando Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, é o mesmo que Moisés estivesse dizendo: Senhor, sem ti não existe avanço. Deus, se a tua presença não for no meio deste povo, nós não avançamos, nós não prosperamos. E nós, trazendo esta palavra para os nossos dias, podemos tirar as mesmas conclusões de que sem Deus não há avanço, que se a presença de Deus não estiver conosco, não for conosco, não existe avanço, não existe prosperidade sem Deus, não existe alegria sem Deus, não existe contentamento sem Deus, porque Deus é o único que é capaz de suprir ou até mesmo de preencher as lacunas de nossa alma. Então Moisés tinha essa convicção, porque Moisés, de acordo com a palavra de Deus, preferia morrer aonde estava do que ele dar um passo sem a presença de Deus. Moisés disse: Senhor, eu prefiro morrer aqui neste momento do que eu dar um passo sem a tua presença. Quando nós olhamos para a vida deste homem e como ele se portou diante de Deus, nós percebemos que Deus, de acordo com a palavra de Deus, Deus vai mesmo com o mais fraco que deseja a presença de Deus, Deus vai com ele. Mesmo com o mais perdido, mesmo com aquele que não tem mais possibilidade de nada, se esta pessoa clamar a Deus, Deus é misericordioso o suficiente para a presença dele acompanhá-la, aquela pessoa. Moisés então tinha essa convicção da parte de Deus, e logo após Moisés então clamando, buscando, Moisés implorando pela presença de Deus, porque Moisés sabia que se a presença de Deus não estivesse no meio daquele povo, aquele povo certamente morreria de imediato. Então Moisés, no capítulo de número 34, no versículo 3, a Bíblia fala assim: ninguém poderá ir com você, nem mesmo algum boi, alguma ovelha, quando Deus então vai entregar as novas tábuas para Moisés. Interessante é que em algum momento atrás, Moisés estava acompanhado com Josué, com Calebe, com a multidão, até mesmo com alguns anciões que estavam junto com ele. Mas neste exato momento, quando Moisés chama a presença de Deus para perto de si, Deus disse: Moisés, neste momento aqui ninguém poderá ir com você. Sabe o que nós aprendemos com tudo isso? É que existe momentos na nossa vida, mesmo quando nós clamamos a presença de Deus, existem momentos que é somente entre nós e Deus. Existem situações em que pai não pode ajudar. Existem situações em que seu emprego, teu salário não pode ajudar. Existem situações em que familiares não podem ajudar.
São exatamente nestes momentos que Deus nos chama para um particular com Ele, para nós entendermos a nossa missão. Precisamos de tempo a sós com Deus, para que haja experiência, para que haja preparação. Quando Deus chama uma pessoa para si, chama uma pessoa para algo que Deus tem a realizar na vida dele, a primeira coisa que Deus exige dessa pessoa é tempo, preparação, tempo a sós com Deus. E quando Deus nos chama para um particular com Ele, quando Deus nos chama para permanecer a sós, nós precisamos entender que nos sentir sozinho, às vezes, faz parte do nosso chamado. Foi sozinho que Moisés viu Deus na arca, na sarça. Foi sozinho que Jacó teve um encontro com Deus em Peniel. Foi sozinho que Elias viu Deus na caverna. Foi sozinho que João teve revelações do Apocalipse na ilha de Patmos. Então, quando Deus, meu querido, você que está me assistindo, quando Deus te colocar em alguma situação em que você está se sentindo sozinho, lembre-se que é Deus querendo ter um particular com você. Lembre-se que é Deus querendo que haja experiência, querendo que haja preparação. E quando eu falo de preparação, nós precisamos entender que ninguém se prepara de um dia para a noite. Preparação exige tempo. E quando nós oferecemos o nosso tempo para Deus, nós estamos falando de prioridades. Isso tem algo que mostra, revela aquilo que nós queremos, aquilo que está dentro de nosso coração. São as nossas prioridades. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você tem priorizado? A Bíblia nos fala: o que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Hoje, nessa correria em que nós vivemos, a coisa de mais preciosa que nós podemos dar para a nossa família, que podemos dar para o nosso cônjuge, e principalmente para Deus, sabe o que é? O nosso tempo. Talvez a única coisa que você consiga dar para Deus, em gratidão a tudo que Ele tem feito para você, é seu tempo. E Deus não exige muito além disso. Deus quer tempo contigo, porque quando você define tempo, quando você tira tempo para Deus, isso mostra as prioridades que estão dentro de si. Nós temos tempo para tanta coisa, passamos horas e horas com tecnologia, com aparelho de celular na mão, passamos horas intertido conversando com alguém, mas às vezes não tiramos tempo para nós termos nossas experiências pessoais com Deus. Queremos experiências de outras pessoas, queremos o que as outras pessoas têm, mas poucas pessoas querem pagar o preço que essas pessoas pagaram para ter aquilo que elas têm. Moisés então teve uma experiência pessoal com Deus, principalmente uma experiência com o tempo. Moisés ofereceu para Deus o tempo, porque o tempo é aquilo de mais precioso que nós temos. A Bíblia nos fala que Moisés foi um homem que teve em si diversos ofícios. Foi um homem que acumulou cargos como, por exemplo, ofícios de profeta, sacerdote, governante, juiz. Moisés foi um homem que foi saturado de ofícios, tanto é que chegou a um ponto em que ele era juiz de toda a nação de Israel, um homem que julgava as lides, os problemas de cerca de 2,5 milhões de pessoas, um homem que tinha uma carga, um peso muito grande, mas de repente seu sogro chega: Moisés, rapaz, para de sofrer desse jeito, divide a carga, pega maiorais de 1.000, de 100, de 50 e coloca esse povo para julgar. Se eles não conseguirem, tragam para você. Moisés então divide a carga. Nós aprendemos também muito com isso. Precisamos dividir as nossas cargas, precisamos aprender a outorgar responsabilidades. Moisés então fez isso. Moisés, ele foi talvez o maior profeta. A Bíblia nos fala que foi um homem que foi considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Mas por que Moisés foi considerado o maior profeta do Antigo Testamento? Ele foi o porta-voz de Deus. Acima de todos os atributos que Moisés tinha em si, acima de todos os atributos que Moisés carregava, todas as cargas, todos os ofícios que ele tinha, Moisés, além de ter sido um grande líder, um dos mais
carismáticos que Israel teve em sua época, ele teve tudo isso sobre si, mas grande parte da grandeza de Moisés não estava recaída sobre os seus ofícios. A grandeza que existia na vida de Moisés não estava porque ele era juiz sobre todo o povo. A grandeza que existia sobre Moisés, ela estava, em grande parte, muito bem fundamentado, estava no fato de ele ter conhecido a Deus face a face. Moisés foi considerado um homem grande diante dos homens e um grande profeta. Mas o que tornou grande não eram seus ofícios. O que tornou Moisés grande foi porque ele conheceu Deus face a face. E quando o homem conhece a Deus, ele é um homem diferente. Lá no Êxodo 34, a Bíblia nos fala que Moisés pisou na fronteira entre o céu e a terra. Quando Moisés, a Bíblia nos fala que Moisés viu Deus, mesmo que foi numa fenda de uma pedra, de uma rocha, viu Deus de costas. Mas quando Moisés pisa na fronteira entre os céus e a terra, Moisés tem a sua vida transformada, tanto é que quando ele desce do monte, a Bíblia nos fala que seu rosto resplandecia como a luz do sol. E o interessante é que Moisés não percebia, apenas as pessoas percebiam e viam o brilho. Isso aqui nos mostra que a verdadeira espiritualidade, ela não consiste em ostentação. Uma pessoa espiritual não é a pessoa que sai se mostrando espiritual, é quando as pessoas veem que a pessoa é espiritual, porque a verdadeira espiritualidade, ela não consiste em ostentação. E por fim, já finalizando a minha palavra, Moisés se tornou grande, porque ele conheceu a Deus face a face. Moisés também, contudo, um dos mais importantes papéis que Moisés desempenhou, sabe qual foi? O intérprete da vontade de Deus. Moisés era o intérprete da vontade de Deus. A vontade de Deus era canalizada por Moisés. Moisés passava para Arão e Arão passava para o povo. Vamos aprender a última lição, já finalizando a minha palavra, uma lição a respeito de liderança. Quando nós falamos a respeito de liderança, Moisés era o líder, mas Moisés não sabia falar. Deus disse: Moisés, eu vou colocar essa responsabilidade sobre seu irmão Arão. Arão era mais articulado, Arão falava bem, Arão tinha mais talvez moral com o povo, Arão sabia se sobressair bem sobre as situações, mas o cajado estava na mão de Moisés. Arão passava para o povo o que ele recebia de Moisés, Moisés passava para Arão o que ele recebia de Deus. Sabe o que isso nos mostra? Meu querido, você que está me ouvindo, você pode falar melhor que seu líder, você pode ser mais bem articulado que seu líder, você pode ser melhor que o seu líder em diversas áreas, mas deixa eu te dizer uma coisa, o cajado está nas mãos dele. Tudo aquilo que você fizer que não tiver as bênçãos de Deus e a bênção do teu líder diante de Deus, não vale nada. Moisés falava para Arão o que recebia de Deus. Arão simplesmente transmitia. Então nós aprendemos uma lição valiosa. Arão falava ao povo e Deus falava com Moisés. Deus abençoe sua vida que está na sua casa nos ouvindo. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. O que diferenciou Moisés dos demais profetas não foi o que ele sabia, é porque ele conhecia Deus face a face. O que vai diferenciar você dos demais, o que vai fazer você sobressair sobre toda essa situação que nós estamos enfrentando hoje, não é o quanto você sabe, não é o quanto você ensina, não é aquilo que você tem, não são suas posses. O que vai fazer você passar por cima de tudo isso é a presença de Deus. Irmãos, não vamos perder o foco. A presença de Deus acima de tudo, porque se nós tivermos a presença de Deus, ela é o diferencial. A presença de Deus, sem ela não somos nada, mas com ela nós somos mais que vencedores. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e repito mais uma vez, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Deus abençoe sua vida. Pastor Odilon, Deus abençoe.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés foi mencionado ainda já no Novo Testamento como o grande profeta, né? Realmente foi um grande profeta. E nós aprendemos aqui nesta noite que ele foi um porta-voz de Deus. Transmitiu aquilo que ele recebeu de Deus e viu Deus face a face. Teve experiências tremendas com Deus. Estamos caminhando para o final da nossa reunião, não vamos tomar tanto tempo. Eu acredito que uma reunião, ou melhor, um culto como esse, nós devemos aproveitar o tempo e apresentar tudo o que temos para falar aqui em menos tempo, né? Mas eu quero deixar ainda uma parte de um versículo. Estava sentado aqui ouvindo essa mensagem, essa palavra abençoada, que com certeza tem abençoado muitas vidas. Estava me lembrando do salmista, Salmo 46. Nós encontramos a primeira parte do versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós, na palavra dita aqui, pregada aqui nessa noite, o evangelista irmão Ricardo, falando aqui acerca de Moisés e de outros servos de Deus, que para receberem a mensagem de Deus, aquela experiência com Deus, tiveram que estar a sós com Deus. E eu estava lembrando aqui que às vezes nós corremos tanto, né? Andamos tanto. E há momentos que nós precisamos ter uma experiência com Deus, parar, podemos dizer assim, parar. E às vezes nem o próprio Deus, através da sua palavra, da sua orientação, não nos leva a entender isso, a termos uma necessidade de estarmos mais a sós com Deus. Agora, hoje, nós estamos vivendo um momento assim. Saímos nas ruas, está tudo parado. Não tem ninguém andando. E agora, nesse momento de, às vezes, foi dito aqui que nessa experiência com Deus, esses homens estavam sós. Agora, eu quero dizer que hoje nós estamos mais em família. É uma família reunida aqui, outra ali, e cada casa tem uma família, ninguém sai. Mas, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, nós estamos cumprindo essa orientação aqui. Aquietai-vos. E, com certeza, nós vamos, através disso, aprender, como disse aqui o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós vamos entender quem é Deus. Quem ainda não sabe, vai saber, né? Deus abençoe cada um dos irmãos que estão contribuindo aqui nesta noite, aqui no trabalho, né? Porque estamos aqui apenas aqueles que estão realmente trabalhando mesmo. E o irmão Ricardo, que trouxe-nos a palavra, o Leonardo, que estava ali com o violão, o Edmilson e o Lucas estão aqui na sonoplastia, o pastor Soel louvando o Senhor, está ali junto com o Julimar, e o Natanael aqui na transmissão, né? São os irmãos que estão aqui neste momento. E nós quero pedir ao pastor Soel para vir aqui na frente, fazer a sua oração de encerramento e dar a bênção apostólica. Hoje não é para a igreja presente, aqui no templo, mas é para a igreja que está nos seus lares aí. Mas lá você vai receber a bênção apostólica, amém? Com certeza Deus vai te abençoar, o pastor Soel vai estar orando e ministrando aqui. Eu vou estar comissionando a ele essa responsabilidade desta oração e a bênção apostólica. Informando aos irmãos que na próxima quinta-feira nós vamos ter mais uma vez um culto aqui. Nós não temos culto aqui na igreja na quinta-feira, mas acontece aí nas igrejas da cidade. E nessa semana não pode haver lá. Então, por isso, nós vamos ter um culto aqui para manter os irmãos mais próximos, mais informados e ouvindo aí a palavra de Deus. O pastor Sérgio já está aqui, mas eu quero transmitir aí um aviso, e eu sei que vai estar nas redes sociais daqui a pouco,
principalmente naquele grupo dos pastores dirigentes, com relação à programação daquilo que seria a nossa reunião de ministério no próximo sábado, porque não vai ser uma reunião. Nós vamos ter um atendimento e vai ser distribuído por regionais. Nós vamos ter ali o atendimento, vai vir um de cada congregação com o seu relatório para estar prestando seus acertos e com aquele relatório dos membros, o relatório aquela planilha com as informações com relação àqueles que entraram em comunhão, que foram admitidos como membros, e assim, aquilo que acontece na reunião. Você vai estar trazendo, mas não é uma reunião, é simplesmente uma prestação, você vai vir um de cada vez, e a gente não tem reunião no sábado. Vai ser dessa forma. Só que, daqui a pouco, vai sair lá no seu grupo a informação com relação ao horário de cada regional ser atendida. Nós reservamos 1 hora para cada uma delas, são um pequeno grupo, vai ter tempo tranquilo de vir cada um separado, vai estar aguardando ali naquele espaço aberto lá do pátio da igreja, não apenas, no máximo ali, 8, 9 pessoas, e uma regional que tem 10 dirigentes, pode ser 10 pessoas no máximo, não lá, né, porque enquanto alguém está, uns estão esperando lá, outros estão prestando relatório, então vai caminhar por aí. Não vamos ter nenhuma reunião, inclusive não vai nem ser servido o almoço, porque o almoço, com certeza, para servir o almoço tem uma aglomeração de pessoas. Então, esta é a razão de nós não estarmos servindo o almoço no próximo sábado. Vamos obedecer na íntegra as orientações que nós recebemos aí, os decretos, as orientações das autoridades. Vamos contribuir, nós somos um povo ordeiro, um povo que somos cidadãos dos céus, mas estamos aqui nesta terra, e aqui nós obedecemos leis, ordenanças, orientações. Estamos sujeitos a tudo isso. Então, vamos manter esse mesmo posicionamento. Inclusive, obedeçam. Nós confiamos 100% em Deus. Deus é Senhor das nossas vidas 100%, como nós ouvimos aqui nessa noite. Mas nós queremos ser 100% prudentes, porque a Bíblia nos orienta a esse posicionamento. A Bíblia nos ensina. Teve um momento que Jesus teve que estar num local e ele estava, de repente ele não podia estar porque ele não podia se expor ali, ele saía. Quando ele era ainda criança, ele foi levado para o Egito, levado pelos seus pais, para ser resguardado de uma perseguição que estava acontecendo ali em Israel naquela época, por Herodes. Então, nós também somos um povo que seguimos. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como imitadores, nós também não vamos nos expor, mas vamos obedecer essas normas. Então, que Deus nos abençoe, pastor Soel, com a oração e a bênção apostólica e, consequentemente, o encerramento da reunião. Meus queridos, eu quero convidar você, juntamente com a sua família, para nós estarmos orando a Deus. Se você estivesse aqui no templo, nesse momento, juntos, nós estaríamos elevando a nossa voz a Deus. Mas você está aí no seu lar, juntamente com a sua família, é momento de nós clamarmos a Deus. E eu sei que a Bíblia, ela é enfática em dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu estava analisando, o pastor falando aqui da oração, nós tivemos o nosso simpósio no mês de novembro, e esse é o tema da nossa convenção que foi escolhido, a igreja orando pelo Brasil. Parece que Deus estava direcionando para esse momento. E nós, como igreja, de lá para cá, temos sempre mencionado, e você é igreja. Aqui nós estamos no templo, mas a igreja, você faz parte, você é a igreja do Senhor Jesus. Juntamente com a sua família, vamos agradecer a Deus por este momento que tivemos aqui, você no seu lar, nós aqui, de adoração a Deus, onde ouvimos a palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos corações.
Juntos vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade, meu Deus, pela palavra, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo vá de encontro a cada família, muitos até mesmo orando conosco neste momento, de mãos dadas, quem sabe com a família, a cada família neste momento, seja visitada pela presença do Teu Espírito. Pai, nós suplicamos a Ti, uma vez mais, como já foi dito nesta noite, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa família, que a bênção do Senhor esteja sobre a Tua igreja, que a bênção do Senhor esteja sobre esta cidade, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre o nosso estado, nosso país, enfim, a todas as famílias do planeta Terra, que sejam alcançados pela bênção do Senhor. Meu Deus, cobre com o Teu sangue, meu Deus, repreenda todo mal, meu Deus, caiam por terra esse mal que assola a humanidade. Pai, nós cremos, porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão abertos, os Teus olhos estão fixos neste lugar, a oração feita neste lugar, e aqui estamos. Pai, em nome de Jesus, é o que nós pedimos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Levanta a sua mão para o céu, onde você está. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o nosso pastor, Deus abençoe o irmão Ricardo, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém?